Nós, humanos, precisamos sempre de voltar aos antigos da Bíblia. Podemos pegar José do Egito, o profeta Elias, mesmo Sansão. Por quê? Esses homens são homens, digamos, espirituais, vivos na alma da religião que crê em um Deus único e um Deus compassivo, misericordioso, bondoso, mas ao mesmo tempo um Deus guerreiro, um Deus que luta, que dá força para quem quer vencer o mal, como Sansão. A força de Sansão representa a força de Deus contra o homem da guerra. O homem que hoje declara poder. E o poder dele é tão forte que ele compra as pessoas. Não só de agora. Na Idade Média, quando começou também as conquistas, quando começou a descobrir a importância da arte, a importância, os alicerces para o capitalismo, para a compra, para a venda, para estocar, para enriquecer, acumular. Enfim, sempre teve os serviçais intelectuais a favor que faz o homem ser forte para ter poder e riqueza. E nesse contexto, digamos, de Moisés. Moisés hoje é mais do que nunca necessário, porque o povo está gemendo com as dívidas e tem que produzir. Nesse tempo aí de coronavírus, tem demissão. Claro, muitas vezes o patrão é um médio, pequeno empreendedor, tá? É um emergente, digamos, na área de empreendimentos. Se ele não está vendendo nem produzindo, não dá para pagar. Mas ele já presta serviço para quem é muito rico. Tipo o empreendedor, o microempresário, digamos assim, o autônomo, que dirige carros, que aluga o carro para prestar serviço. Quer dizer, ele devolve o carro porque ele tem que pagar e as empresas vão, então, recolher o carro e guardar. E tem carne e gordura para queimar. Mas quem é pobre realmente sabe o que é? Um oprime o outro, O menos fraco fica estrangulado. Agora, mas o que isso tem a ver com a Bíblia? Claro que tem. Se você pega Moisés, ele foi aquele que obedeceu a Deus. Deus o chamou. O povo está sendo escravo, está maltratado, e o gemido do povo chegou aos meus ouvidos. Nesse contexto, é interessante, não é? A gente precisa de colocar na nossa vida presente esse conteúdo de como lidar, como ter um horizonte, não é?
Eu acho que é muito importante a gente ressaltar o conteúdo do humanismo, né? Tem o humanismo, digamos, que não crê. O cara que é humanista, mas ele fala que é ateu. Ele acredita na potencialidade humana, na relação, e não acredita, entende que Deus, existe um Deus único, né? Outros, o agnóstico, acreditam em algumas crenças, mas não acredita que Deus vai mudar e interferir na vida humana. Enfim, e depois tem todos os outros segmentos de pessoas que, às vezes, trabalham muito, cientistas, trabalham muito, pesquisam, mas, geralmente, eles estão a serviço ou de um grupo político poderoso, econômico, de poder, ou cientistas, né? O cientista da ciência que fabrica, que pesquisa remédios, né? A ciência que ajuda a produzir mais grãos, a ciência em que estuda o comportamento, como influenciar as pessoas a comprar, a votar, a escolher por, por falas, por falácias, né? Então tem toda uma gama de estudiosos. Nós precisamos muito a partir da fé, trazer esse Deus que é amigo, que é irmão, que é sábio, que é humilde, esse Deus que é companheiro, tá? Que é o Deus que permitiu que Moisés fosse amamentado pela mãe, pela escrava, sua mãe, embora criado no palácio pela, pela filha do faraó. Esse Deus que permite fortalecer a unidade entre as pessoas. Nós precisamos de filosofar, de fazer arte, de também fazer poesia engajada, crítica. Filosofia também estudar, porque é aquele mesmo Deus que deu a sabedoria ao cientista, né? Ao competente, animador de auditório, de multidões, com conteúdo vil, né? Com conteúdo que mexe com sentimento, com emoção. E o caboclo tem um domínio impecável sobre o público. Uma vez eu li em uma revista dessas da Igreja Católica, que por aí, que um frei dizia, né? Esse homem do baú, esse homem poderoso, ele vende tudo para o povo paga todo mês prestações suaves e continuadas, e nem percebe que o povo está afogando na miséria, não é? Na pobreza, quer dizer, e a realidade, nós precisamos de trazer esse Deus que se preocupa com a gente. Outro dia, vendo a palestra do professor Portela, interessante, não é? Ele disse que é um filósofo, um brilhante homem. Ele fala então que ele diz para o filho dele, de 12 anos, filho, a vaca não dá leite. E é verdade. A vaca não dá leite. Você tem que tirar o leite da vaca. Levantar de madrugada, amarrar, separar o bezerro, amarrar o rabo da vaca,
piar a vaca com a corda para ela não dar cois. E para tirar o leite é duro, né? Todo mundo consegue tirar leite, não, é difícil. Se você puder tentar, faça um dia. Você vê, é difícil, tem que ter força e tato e tudo junto para poder conseguir tirar o leite. Assim também é o futuro da gente. Né? Uma vez eu estava indo para a Romaria, para Aparecida, e tinha um homem no ônibus, cheio de famílias, crianças, né? Aí tinha um senhor lá que falou para a menina, ou para o menino que estava no ônibus, assim, filho, você sabe que você precisa para dar bem na vida? São 5 coisas. Para dar bem na vida, você tem que fazer 5 coisas. Aí ele repetiu 5 vezes a palavra estudar. Estudar, estudar, estudar. Então, procurar conhecer, procurar saber. O que está de trás da realidade de Moisés? O que está de trás da atitude de Elias, do profeta, que pede comida para o pobre, para a pobre viúva, cansado, suado? Como muita gente. Você vê aí na mídia social, né, a parte da igreja, no caso, mais a gente vê aqui em São Paulo, o padre Júlio Ancelotti, lá de máscara de avental, sendo companheiro, amigo, dando lanche, máscara, um alimento, um lanche para os homens de rua, que tem a cultura de rua, que tem uma pobreza extrema, que tem uma exclusão, sofre a consequência da exclusão, né? Em um país riquíssimo. Nós somos a 10ª, por aí, ou a 9ª economia do mundo. Então, a gente vê também os profetas falando mal dos reis, dos homens que roubam na balança, como hoje roubam no preço, aumenta o preço dos produtos que o pobre precisa de comprar. Né? Como disse também lá o professor, diz que na época de crise, de guerra, de sofrimento, revela quem são os canalhas, né? O professor Karnal. Veja bem, é verdade. Em todo o tempo, também, tinha os profetas, os adivinhos do rei, os profetas do rei, que prega. Aliás, tem uma frase que eu li outro dia no livro de Virtudes Fundamentais. Eu falo muito desse livro, do Joseph Pieper. Ele fala que toda a questão da evangelização no Ocidente, né, a missão da evangelização cristã se deu obedecendo às normas dos colonizadores, do império, né? do império, digamos, né? Do império romano. Você pode evangelizar, batizar, mas tem que enquadrar no nosso conteúdo. Né? Aonde que tem questionamento, onde que tem filosofia crítica, onde que tem pensamento crítico, organização humana, tem morte, deserda, expulsa, como expulsaram os jesuítas. Naquele sempre teve, e hoje também. Tem muitas pessoas no campo religioso, não só católico, mas também católico, em que prega, faz um discurso longo, com a falácia, né? E com uma espiritualidade que não está contemplado ali integralmente o Evangelho, mas uma doutrina de culpa do outro, uma doutrina que culpa, né? Uma doutrina que pede obediência completamente à questão, né, de você
ficar salvo, amigo de Deus e do patrão e dos outros, mesmo trabalhando, trabalhando e nunca tendo um teto, nunca tendo condições de pagar uma faculdade por filho. É loucura, uma loucura no mundo de hoje. Ainda temos aí todo um cenário que precisa ser evangelizado. Jesus ama todos. Muitas vezes o pregador, o missionário, o pastor, sei lá, ele tem uma história. Ele tem uma herança genética, mental, comportamental. Então, é gozado, a linguística hoje explica muitas coisas, ajuda bastante a compreender por que as pessoas gostam mais de obedecer, de ser serviçal, de não questionar, porque eu tenho que reverenciar, reverenciar e aplaudir. Jesus reclamou disto. Cuidado com esta gente. Eles fazem jejum, usam roupas de trajes de religiosos, mas o coração é muito endurecido. Muito endurecido. Tanto que muitos não têm piedade nem caridade. Nem com o próximo, nem com o irmão. Aí entra o mundo que a gente precisa de colocar uma luz, mas a luz do Deus divino, o corajoso amigo que caminha com a gente, que come com a gente, que tem compaixão de quem não tem comida, que tem compaixão de quem é, digamos, despossuído. Despossuído. Então, eu escrevi outro dia uma mensagem que está aí no Facebook. É o seguinte, que o homem que trabalha, o homem em sentido geral, universal, homem e mulher, tem sabedoria, tem inteligência para alcançar uma vida melhor, para alcançar uma posição melhor. Então ele presta serviço para quem pode pagar mais. E quem pode pagar mais exige obediência, exige serviço, exige você tem que ler a cartilha da minha doutrina empresarial. Quer ver? Eu vi uma mensagem que lá em Mariana rompeu lá a barragem, no caso, e teve um prejuízo para a igreja, uma igreja até que tinha ouro dentro, bonita, católica, foi tudo embora. E fora as vidas sagradas, dom de Deus, ainda, sabe, a família deserdada, perdida, enfim, bairro, gente pobre que mora na área de risco. Quem é culpado? É verdade. Tem alguma punição? Não. Tem alguma reparação à altura? Não tem reparação nunca quando você perde vida. Esperança? Não tem. Mas pelo menos uma reparação material, sei lá, uma condição da pessoa se erguer, enfim. Mas aí nem isso tem devidamente. Tem migalha, aliás, tem anúncios. Mas por quê?
E o povo não quer empresa fora dali. Por quê? Porque a empresa dá um emprego. A empresa ajuda, ela ganha muito e dá uma migalha. E nesse contexto aqui, muitos profissionais que têm sabedoria, talentos, dons que Deus deu, eles estão lá usando todo o talento para defender, para o dinheiro de quem é mais rico render. Senão eu tiro o emprego, eu te tiro a sua vaga, enfim. Agora, esse mesmo talento que foi dado ao homem que está a serviço, não é? Dos grandes empreendimentos para ganhar mais, enfim, Deus deu também para um menino da favela, do cortiço, operário da obra. Deu o mesmo talento. Mas a motivação, as condições não são fornecidas para todos. Então, quer dizer, nem o espaço para estudar você tem. Nem espaço para ter distanciamento físico na era do coronavírus não se tem. Então, é uma sociedade que precisa ser reavaliada. A olhar de Moisés, olhar da fé, né? A olhar da caridade, da pobre viúva que só tinha um pouco de óleo e de farinha. Quando a gente senta com a nossa pobreza e a gente, com humildade, com sinceridade, zelando pela ética, moral, zelando pela fé, a gente consegue ampliar a reflexão e também as saídas. As saídas. A gente vê aí a iniciativa das lideranças das pessoas de favelas pobres fazendo campanha para ajudar, impedir que o vírus, a fome e a violência no reduto de pobreza, para que a violência não possa imperar. Agora, é gozado, né? E tem pessoas que gostam de estar juntas sempre com quem tem poder e tem grana para pegar uma sombra. Uma sombra. Nós precisamos sim de querer bem todo mundo, mas o que é verdadeiro tem que ser dito, tem que ser digerido, para que haja ação, para que possa nascer ação de libertação. É gozado, né? Nós temos aí a formação da organização social, que precisa de ser uma organização inspirada, iluminada. E a religião é para também ajudar a gente não desanimar, de confiar que a partir do pobre, do negro, do índio, escutando, ouvindo o que vem da sua realidade, da sua mente, da sua espiritualidade, da sua cultura, das suas ideias, como construir uma nova rodagem em que faça a gente transitar com fé. Como disse o Leonardo Boff outro dia, né? Fala muito de Deus, mas ainda não está integralmente pregando o Evangelho. Usa parte do Evangelho de Cristo, do que ele falou,
mas ainda precisa de colocar a prática de Cristo também, o seu amor, aonde que a gente, como sujeito de fé, de religião, sujeito na missão, aonde a gente for. Você pode continuar esta reflexão e olha para o mundo com óculos. Pesquisa no dicionário, pesquisa na Bíblia o significado das palavras. Porque o profeta falou aquilo. Na Bíblia, no rodapé, sempre tem. Essa Bíblia aqui, olha, essa Bíblia azul da edição pastoral, ela tem. Você pega os capítulos, os versículos, você lê e no rodapé tem alguma explicação. Porque a palavra de Deus não é para distanciar o padre, o bispo, o papa do povo. Mas aproximar Deus da alma, da organização, da devoção. Você pode muito bem rezar o terço. Você pode muito bem, sabe, rezar o Salve Rainha todos os dias. Sabe, junto com o seu vizinho, na sua família. Mas pedir, Deus, Nossa Senhora, as pedagoga, ajuda a gente a entender por que eu não tenho pão. Por que meu pai, meu avô, tem diabetes e passa por privação? Por quê? Por que o remédio é tão caro? Por quê? Porque Deus quer o bem nosso integral, de corpo e alma, de vida plena. Aí nós somos todos, sabe, a suscitar em nós, né, o humanismo bíblico cristão, o humanismo de fé. Porque no humanismo, o humano, o homem, é primazia, está em primeiro lugar. A dignidade humana, a alma humana, o comportamento humano precisa ser moldado. Moldado pela luz divina. Pela luz que ajuda a gente a caminhar, mesmo carregando a cruz, mesmo sofrendo, mas nunca se sentir abandonado e desprezado por Deus. Continua esta reflexão, saúde, paz e fé na bagagem.